E hoje eu tenho a honra de estar aqui com a sexóloga Tatiana Barbari e a gente vai trocar muitas ideias, falar de autoestima, falar de menopausa, falar de sexualidade bem vivida, falar de relacionamento saudável e falar de sexo abertamente, tudo bem? Abertamente, sem tabu. Agora, me conta um pouco da sua história com sexualidade. Quando começou? Quando que você falou, pô, eu decidi fazer sexologia? Então, eu trabalhei muitos anos na UBS, né, como médica de saúde da família e comunidade. E na UBS eu recebia muitos pacientes com queixas sexuais. E numa UBS a gente não tem ambulatório de sexualidade. Então, às vezes o paciente chegava, eu tô com um problema no meu relacionamento, ou o homem chegava e dizia, antes eu era assim, agora eu não consigo mais ter relação com a minha esposa. E aí começou a vir essa curiosidade, como que eu vou resolver o problema desses pacientes de uma forma eficaz, que de fato eu consiga trazer qualidade de vida para eles e melhorar esse relacionamento e a vida sexual no geral. Daí eu comecei a pesquisar sobre o tema, e aí foi quando veio um amigo meu que me comentou sobre uma fórmula e depois disso, ele falou sobre as pós-graduações que tinha sobre sexualidade, os hospitais que disponibilizavam essa pós-graduação, e aí foi onde eu comecei a procurar. E era pandemia. Na pandemia, isso era um pouco antes da pandemia, e na pandemia as faculdades não fizeram mais essa pós-graduação. E aí, ano passado, enfim, eu achei um E, instituto que fazia pós-graduação e adorei. e hoje você faz atendimento presencial e online? Eu faço atendimento presencial e online, né? Como é uma especialidade indireta da medicina que me possibilita tratar o paciente tanto com terapia, com medicação, solicitar exames, e hoje a telemedicina é algo que foi legalizado e está implantado no meio da medicina, eu consigo fazer o atendimento online, mesmo mesmo sendo uma especialidade médica, né? Agora, Tatiana, dentro da experiência que você vem desenvolvendo, que você estudou, o que é sexualidade para você? Qual a importância da sexualidade na vida do ser humano? Então, a sexualidade, ela está presente na nossa vida desde o nascimento, né? Quando a gente nasce, já tem os primeiros sinais da sexualidade, porque sexualidade é o prazer que se sente em relação a tudo, não somente ao ato sexual, né? Eu gosto de falar sempre que sexualidade não é igual a sexo e sexo não é igual a penetração, né? São coisas totalmente diferentes. E a sexualidade, ela inicia no nascimento com um desejo primitivo, que é a alimentação, o oral, né? A criança nasce, automaticamente ela já tem fome, ela é alimentada e ela sente aí o primeiro prazer da vida dela. E assim se inicia a sexualidade. Chupeta, peito, mamadeira, essas coisas todas. Exatamente. No nascimento, né? A criança nasce, o primeiro berro dela é pela comida. Você falou uma coisa muito interessante, né? Sexualidade não é sexo, não é penetração, né? E muitas Isso. pessoas ficam focadas nisso. A gente fala, acha que é só os homens que são focados na genitália, mas tem muitas mulheres, por conta da repetição de comportamento ao longo da história, que também é, é focada. Ela sabe que ela precisa de novos estímulos, né? De preliminares, mas também é focada, né, na vulva, na vagina, no pênis, né? É. Como que a gente faz para mudar esse comportamento? Porque assim, a gente sabe a importância da educação sexual, como não teve, como que ao longo da história as pessoas vêm sofrendo muito com em relação à sexualidade e relacionamento, porque pegou a sexualidade ao longo da história, tá? E varreu para debaixo do tapete. Isso, virou um tabu, né? Virou um O tabu. assunto proibido. Todo mundo fala hoje, mas as pessoas também não falam da origem. E a sexualidade parece que é algo livre, mas de alguma forma ainda é complexo. Por quê? Porque é mais fácil falar da sexualidade do Arley, do Thiago, do Caio que tá ali, do que falar da minha, do que pegar as minhas mazelas, né? A minha ejaculação precoce, a minha ejaculação retardada, a minha falta de habilidade, de repertório para conduzir uma mulher na cama. É muito mais fácil no grupo dos homens funciona muito isso, né? A maioria dos homens são de contar vantagem do que faz, do que não faz,
de que é bom, Sim, que fez gozar e tal. E a gente percebe que na realidade nada disso, né? A gente está 3 anos e meio trabalhando na internet e a gente percebe que 70, 80% das vezes que um homem vai para a cama com a mulher, ela não goza, ela não consegue. E eu digo mais, não é só gozar, tem muitas mulheres indo para a cama sem prazer. Como que a gente exatamente. faz para encurtar esse caminho? Então, tudo isso é originário na infância, né? É da criação de cada um de nós, mas é um problema que vem desde que o mundo é mundo. Por quê? Porque é tratado a sexualidade como um tabu, né? A educação sexual ela deve ser iniciada na infância. Quando a criança está lá com um aninho e meio, 2 anos, que ela começa a ter curiosidade no próprio corpo, que ela toca a primeira vez a genitália dela, a mãe olha e diz: sai daí, não toca nisso agora. É sujo, é É fedido. sujo, é fedido, não pode mexer, é proibido. Começa aí. Começa aí a proibição e o tabu da sexualidade, da vida sexual do adulto. Tatiana, Entendeu? eu tenho uma filha mulher, né? Tem 15 anos. E eu lembro que era eu que dava banho o bebê e já indo pra escola cedo, era eu que dava banho, penteava o cabelo e tal. E eu costumava tomar banho junto com a minha filha. E, cara, as conversas com a minha filha já era aberta. Ela via, as minhas partes íntimas, eu via as partes íntimas dela. E eu nunca fugi de responder, Mas né? esse é o ideal, né? O ideal é você não fugir. É você estar preparado para, na hora da pergunta, você responder de forma lúdica, leve e responsável. E é muito importante os pais que estão assistindo aqui esse programa entender que quando o filho não faz nenhum tipo de pergunta, ou quando você foge da pergunta, quando ele não faz nenhum tipo de pergunta, na verdade, ele se preocupe, porque algum Verdade. problema ele está desenvolvendo. Agora, quando ele faz pergunta, não fuja. Ou ele Tente usar a tá. mesma linguagem dele, se for com 5, se for com 7, se for com 10, né? Tem uma linguagem apropriada para você ensinar, incluir educação sexual, né? Exatamente. Eu acho que a educação sexual é tão importante quanto a educação da escola e tão importante quanto a educação financeira desde criança, né? Vem da infância tudo isso, inclusive os traumas na vida adulta vêm originários da infância, né? E a vida sexual da gente, hoje a minha, a sua, ela tem muitos tabus, muitos entraves por conta da nossa infância, É muito da louco. forma como que a gente foi criado lá Tô atrás. lembrando das travas e tabus que eu criei, né? Uma vez eu peguei minha mãe transando com um homem que não era meu pai. Minha mãe tinha se separado do meu pai e tal, e aí era de madrugada, eu vi aquele, né, chamego, a falação e tal. E aí eu acordei, fui no quarto e tal, e tava muito escuro, que não tinha luz onde eu morava. E aí o cara saiu correndo, cara. Tipo, meio que com as roupas na frente e tal. E eu era um garoto. E aí eu falei, mãe, é meu pai, ele voltou, né? Com a expectativa que meu pai tivesse voltado para casa e tal. E isso ficou na minha cabeça, isso, né, até hoje eu lembro com como que isso trouxe questões emocionais, e, tipo, a saudade do meu pai, a separação da minha mãe, como isso vai mexendo e você tem que trabalhar, e você tem que achar um É, sexólogo, um psicólogo para você poder trabalhar. isso. Uma outra coisa que eu sofri foi, com 12 anos eu recebi um pacote de umas 25 revistas pornô americana. E foi ali que eu comecei a ter realmente um grande visual com o sexo. E É. com 14 anos eu já tive meu primeiro relacionamento, eu fui precoce. E era com uma garota de 22, era uma garota de programa, eu fiquei 6 meses mais ou menos saindo com essa garota. Foi muito precoce. Depois que eu terminei, a gente terminou a relação ali que não fluiu, eu saí com a garota da minha idade e comum. A garota de programa era tipo as americanas do filme Sim. que eu assistia, né? Essa Tem, foi a sua primeira foi a experiência. E minha a primeira segunda já foi experiência. com alguém igual você. Não, Tipo, igual eu no não. mesmo Não, nível de sim. experiência. Alguém igual a revista, vamos dizer Não, assim. isso foi a primeira vez. Exato. Mas a minha primeira experiência foi com revista, né? A segunda foi com Então. essa garota 6 meses. Depois com alguém igual, Isso. franzino, magrinho ali, igual eu na época. Eu olhei pra garota assim e falei, cara, é isso? O que é que eu vou fazer aqui? Não tem nada aqui, não tem nada que eu possa pegar aqui. Então, aquilo me incomodou. Eu quase não consigo beijar e dar um abraço na garota. É porque era fora do seu padrão Era fora do inicial. padrão, que O era aquele monte de padrão, revista, a aquele. sua referência, como você aprendeu, não era aquilo. Era algo totalmente diferente e terras desconhecidas, né? Isso é legal, sabe por que que você falou isso agora? Eu lembrei.
Quando o adolescente está começando, iniciando a vida sexual dele, principalmente nessa etapa de que vem mesmo a masturbação, o menino tem a resposta da testosterona que está lá em cima quando ele tem 12, 13 anos, e aí vem aquele estímulo, né? Ah, eu acordo com o pênis duro, ah, eu vou dormir, às vezes tá também. Isso é uma resposta fisiológica da testosterona, viu? Não é porque tá com tesão, não, é porque o corpo faz isso mesmo, que a sua testosterona tá ok. Segundo o Paulo Musi, o doutor, eu tô de ouvir numa live ele falando que quanto mais o garoto, o homem, aí se masturba, mais há o aumento de testosterona. E eu achei engraçado porque os comentários na internet eram os mais loucos Sexo, possível. quanto mais faz, mais se quer. Mas se quer, e Mais se quer. realmente, E mais segundo o disposto doutor, você tá. especialista, tem um aumento de testosterona. Tem porque é um estímulo, né? O estímulo de uma glândula que produz o hormônio. Agora, outra coisa, eu queria te falar isso aqui. Eu atendi um casal jovem, casou, tipo, 2 anos, e a menina veio. Olha, eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Ela tinha 22 anos, ele tinha 23. Eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Casal da igreja, casou virgem, entendeu? Toda essa história. Tem alguma coisa errada comigo? Eu digo, ai, mas o que que aconteceu? Por que que você veio, né, até mim? Não, meu marido não me procura, a gente não tem sexo. Digo, mas por que que o problema é com você? O que que tá acontecendo? Ela foi contar a história, e aí eu já entendi que tinha alguma coisa que não era com ela, né? Fez exames, fez tudo e tava tudo ok. Quando ela começou a me falar que ele trabalhava durante o dia, e às vezes ele ficava trancado muito tempo no banheiro. Muito tempo no banheiro. E aí saía, mas nunca tinha relação com ela. Tipo, eles ficavam 2 meses sem ter relação, recém-casados. Né? Eu digo, tem alguma coisa errada. Aí eu tive que chamar ele. Eu digo, chama ele, vamos participar na consulta, o casal. Tentei conversar, ele não abria, eu fiz uma consulta sozinha com ele direcionado. Pedi para ela sair e perguntei: o que que aconteceu com ele? Ele era viciado em pornografia e masturbação. Ele não sentia prazer e tesão com a esposa. Que louco. Que louco, que louco. O pai dele, ele disse, doutora, meu pai, quando eu tinha 12 anos, chegou pra mim, me deu uma revista da Playboy e disse, aqui é bater punheta. Pode ir. Tem que ser É homem. assim que você vai virar homem. E era muito bom. Imagina só, ele tinha prazer na hora que ele queria, ele se masturbava o tanto que ele queria, e assim, ele sentia o prazer rápido, eficaz e não precisava de mais ninguém. Se apaixonou, casou, a Prazer família fácil, né? Porque é é muito um fácil. prazer. É muito fácil. Igual vai liberar endorfinas, você vai sentir o mesmo prazer. Eu falo para gerar prazer numa mulher e gerar prazer com conexão e intimidade, dá trabalho, Dá né? Tem que ser um trabalho. operário do amor. Você precisa conhecer, ter o autoconhecimento e conhecer, desbravar e pilotar uma mulher. Então isso dá trabalho, isso você precisa se dedicar. Ah, mas é tão gostoso, mas essa tradição, essa cultura, esse patriarcado de o homem ficar se masturbando muito cedo e viciado e não tem o controle, não Não tem tem o um controle. autodomínio, né? Não é nada contra se masturbar, mas ter Mas um. você ensinar isso para uma criança que não tem a personalidade formada, ele pode se perder nesse caminho, igual você poderia ter se perdido no mundo da prostituição. Exato. Entendeu? Ex- Ficar viciado em ter prostitutas à disposição e aí não querer um relacionamento E por com onde andou alguém. essa história? Qual que foi o tratamento? Tratamento foi terapia sexual Conversa, diálogo, com, investigação. com ele. O problema não era E aí, nela. muitas mulheres acham que o problema é ela, né? Ela não, ela Ele não me foi no deseja, ele médico. não me quer. Ela foi no médico. Ela disse: eu vim em você porque você é médico, eu quero saber qual é o meu problema. O que que tem em mim que meu marido não me deseja? A gente casou, não tem nenhum ano e a gente tem relação, teve desde que casou 2 vezes. Muito louco isso. E eu insisto, e não adianta eu colocar camisola, não adianta eu comprar acessório. É aquela conversa que a gente viu, não adianta se o relacionamento, a conversa dos dois não tá boa, se o negócio não tá bom, não adianta você ir no sex shop comprar um vibrador para fazer o up, que não vai ter. E é uma disfunção, né? É A uma gente pensa que disfunção. disfunção é só não ficar com o pênis duro e tal, Não, ereto, ou ser precoce. É ter um vício em pornografia, não ter o controle, não exatamente. saber ter uma vida natural, também é uma disfunção, né? Tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal. No caso dele, o que fez mal foi pornografia e masturbação. Ah, mas então não pode se masturbar? Pode. Masturbação até ajuda no paciente que tem uma ejaculação precoce, dependendo da causa da ejaculação
precoce dele, eu consigo orientar ele durante a masturbação para quando ele chegar numa relação sexual com a mulher, ele poder ter o tempo que ele precisa e que ele se sente bem na Sim, ejaculação. existem técnicas aí É, técnicas. que ajuda na masturbação, a forma de se tocar, né? É Isso. por isso que homens viciados, eles começam a ter ejaculação retardada ou começam a não ter prazer, né? E aí a gente recebe lá no nosso direct muitas mulheres falando: meu marido só goza se masturbando, ele não goza penetrando. E a mulher fica mal de novo. Fica Ele, mal. ele vem e penetra, mas ele nunca consegue gozar. Ele precisa tirar, porque eu falo, a A pressão da pressão é mão diferente. é outra Corpo pegada. humano, gente, é diferente de objeto, né? Muito louco, Tatiana. Eu peguei uma história bem parecida, que a garota casou e em 6 meses ela transou uma vez. E Olha aí só, ela tinha aquela tadinha. questão toda da igreja também e tal. E ela foi conversar com o líder religioso dela. E o líder religioso falou assim: cara, mas sexo não é tudo. Aí ela falou: pastor, você entende o que em 6 meses eu casei. Em 6 meses eu transei uma vez porque eu tive que ir lá comprar lingerie, apimentar. E foi uma vez. Você tá entendendo? Falei, cara, sexo não é tudo. E olha, Dá pra pedir anulação desse casamento. e vigia. Não, e vigia porque você tá endemoniado. Cara, É. foi uma vez, o cara não curtia tanto sexo, o cara tinha dificuldade, ele era muito mais operário da comunidade, muito mais ligado às coisas da igreja do que a própria relação que é divina, que é sagrada. O sexo é puro, é algo que traz uma intimidade com o outro e com Deus, cara. As pessoas Sim, esquecem disso. Sexo não faz é, parte, né? lógico, sexo não é essa porcaria que as pessoas acham que é ou que vê por aí. Sexo é algo que traz liberdade, intimidade, conexão, poder, autoestima, prazer. Autoestima, Quando prazer. eu quis criar esse oficina do JAL, foi exatamente para trazer essas questões de sexo nesse âmbito de que, pô, as pessoas podem mal, transam mal, porque se conhece pouco e porque não desenvolvem essa habilidade de se comunicar, de falar Não tem sobre sexo. intimidade, né? Exato. Não tem intimidade. Eu acho assim que um relacionamento para ele para dar certo, um tem que ser especialista no outro, entendeu? O homem tem que ser especialista na sua mulher e a mulher tem que ser especialista no seu homem. Porque aí sim vai dar certo. Você vai conhecer as falhas, as fortalezas, você vai saber as zonas erógenas, você vai saber aquele corpo que fazer com ele para fazer ele ter vontade ou não, E é entendeu? muito louco falando de Relacionamento é uma profissão. falando de áreas erógenas, né? De onde que nasce a pulsão e o desejo? Então, ela vem dos estímulos, né? Na Quanto mais mulher, estímulos, quanto mais. quanto mais estímulo. Na mulher, ela tem, na mulher e no homem, né? Tem o estímulo espontâneo e o responsivo, né? Que o espontâneo é aquele que quando você só de olhar você já tem vontade. Você já tem a vontade em você O, e ele vem o muito desejo, o mais desejo aflorado. do homem espontâneo, ele acorda de manhã já com a Isso é testosterona. testosterona. Isso Mas não é não é desejo, desejo, é isso é testosterona, né? É a testosterona. fase da testosterona. É, Mas o desejo responsivo do homem, assim, bate um vento, ele vê um decote, uma mulher bonita, ele já, né? Não ele, precisa de ele muita tem coisa. muito mais o desejo espontâneo do que o responsivo. A mulher não. Eu estava lendo no Instagram, uma outra médica que é sexóloga também, ela faz muito terapia sexual. Daí uma seguidora dela colocou assim: ai, pra mim, eu só tenho sexo quando eu tenho vontade. Se eu não tiver vontade, é o primeiro sinal de que eu não posso ter relação com meu marido. Só que aí ela esqueceu que existe, ela esqueceu ou não sabe a resposta sexual, a responsiva, né? Que é aquela que o marido tem que chegar, conversar, tem que estimular, tem que fazer Criar um ambiente, né? carinho, criar ambiente, fazer com que tudo aquilo aconteça, né? O dia do casal, às vezes, é o dia do estímulo da resposta, Sexual. resposta sexual O responsiva. que você está falando salva muito casamento. Por quê? As pessoas, elas se casam, a maioria, apaixonadas. Eu creio que a maioria. Alguém aqui casou apaixonado? As pessoas se casam com uma certa paixão. E aí o que acontece? Essa química, ela vai acabar. Dois E anos, quando a no mulher, máximo. né? E quando a mulher está apaixonada, o desejo dela também é
é espontâneo, porque ela tá. E ainda mais os primeiros 3 meses, né? E aí, quando acaba isso, a mulher já não tem mais aquela pegada de transar em qualquer lugar, no carro, na escada, na garagem. E aí o marido fica sem entender nada, o namorado fica sem entender nada. E aí, porque acabou o desejo espontâneo por causa da Espontâneo. química da paixão. E aí o Exatamente. camarada que ainda tá com desejo espontâneo, precisa, que tem mais energia, precisa estimular no desejo responsivo da Acontece mulher. que a mulher tem a mesma energia do homem. A Sim, mulher tem a mesma quantidade de vontade de sexo que o homem. A diferença é justamente isso, que a mulher ela vai muito pelo psicológico, né? Por exemplo, qualquer problema vai influenciar nela. Qualquer problema que ela tiver no trabalho ou em casa vai fazer com que ela desvie o pensamento naquele momento. E o homem não. O homem foca naquilo, o homem pensa, acorda para esse sexo, almoça para esse sexo, vai no banheiro mijar e diz, nossa, eu podia bater um pento aqui agora. Não é assim? é isso mesmo. Então, o homem pensa nisso o dia inteiro, a mulher não. A mulher Homem, desliga a tomada do sexo e pensa nisso mês que vem de o novo. homem tá estressado, ele vai dar uma É, relaxadinha. vai dar uma A mulher tá relaxadinha. estressada, ela não quer nem saber. Não, não quer saber, porque não pensa. O que que de fato pode ajudar nisso? Pensar mais em sexo. Pensar em sexo, falar Pensar em sobre sexo, sexo. falar sobre sexo, fazer uma leitura, um livro erótico, Ter uma mente entendeu? erotizada não é errado, não é Não é, pecado. não é Porque pecado, viu, gente? Pensar em sexo. não é. E o que eu acho que é interessante quando você pensa em sexo e quando você quer sexo, que aí eu acho que é produtivo, é você canalizar, você pegar esse teu desejo, esse seu pensamento e começar a dar nome, e começar a dar cor, começar a dar cheiro, você começar a trazer a imagem, a pessoa, e você começar a ter um desejo sensacional, sabe? Fantasiar. Quando a gente é criança, a gente fantasia o dia inteiro sobre tudo e nada. Tudo é uma fantasia na cabeça da criança. Quando a gente vai crescendo, que vai tendo consciência da vida e muitas coisas vão acontecendo, é a escola, é a faculdade, é o vestibular, é o não sei o quê, essas fantasias vão desaparecendo. E o sexo precisa de fantasia. Entendeu? Para Sim. você ter desejo, você precisa fantasiar. E é isso que a pornografia faz. Ela já vem com a fantasia pronta, você não precisa pensar. É excelente ali, já está feito, você não precisa nem imaginar nada. E isso acaba Entendeu? tirando ali um pouco da sua essência, né? Porque você não consegue ser criativo, produtivo, porque você tá só copia e cola. Então você não Exatamente. consegue ser um cara que sabe estimular, guiar, porque quando você pega a cena do pornô, ela já tá pronta. Quando você pega a cena das imagens de novela, ela já tá pronta. E você não sabe conduzir e convencer uma mulher pra Distinguir. cama. Na verdade, o Na nosso verdade, cérebro não sabe distinguir o que que é imaginário, o que que é irreal, do que é a realidade. Então, ele vai assistir aquele filme pornô e vai achar que aquilo dali é uma realidade. E vai querer transformar, quando ele tiver com uma mulher de verdade numa cama, ele vai achar que vai poder fazer todas aquelas coisas que tem ali. E aquilo ali tudo é encenado. O filme pornô, tanto que se você procurar na internet, tem pornô para homem e pornô para mulher. Por quê? Porque o pornô para homem, ele vai estimular a visão do homem para sentir desejo. O da mulher, o cara vai falar muito mais do que o do homem. Tanto que o do homem chega lá e diz oi, boa tarde e pronto, o negócio vai embora. essa, O se- entregador toca lá no portão e pronto, já aconteceu. essa semana eu peguei um caso de uma garota que o namorado dela, é namorado ainda, ele confessou pra ela que gosta de assistir pornô, mas pornô gay, um travesti. E ela falou, cara, eu senti nojo dele e fiquei mal. Eu termino minha relação, essas perguntas são interessantes. Eu termino minha relação, a primeira pergunta que eu fiz pra ela foi o seguinte: como que é a sua relação? Esquece que ele assiste pornô e pornô com travesti, como que tá o seu relacionamento com ele? Como que são as outras áreas? Como que é essa condição do relacionamento? Porque é daí que a gente começa a entender em que pé tá esse relacionamento e a importância disso pra eles. E ela falou, cara, tá tudo ruim. Ah, então, Então o problema não é isso, né? isso é O só um. problema é que são dois corpos num lugar que eles não deveriam estar. Exato, porque o problema não tá aí. Aí você pode ajustar. Até que a resposta. Aí eu falei, mas o que ele te falou? Ele falou, não, olha só, eu assisti, mas eu assisto esporadicamente e não é nada que
Não é nada que eu não possa parar. Mas a questão aí não é essa, é o que eu te falei, a questão é antes disso. A pessoa já não tem mais confiança na outra, a pessoa não tem mais afeto, não trabalha mais essas questões de carícias, de carinho. Então, não tá no ato, porque no ato a pessoa pode mudar, a pessoa pode fazer um tratamento, pode Pode. procurar uma sexóloga, um psicólogo, né? E tem terapia de casal também, né? Antes do problema se tornar uma questão muito grande, dá para fazer terapia de casal. Dá para fazer terapia sexual de casal. Agora, menopausa, quando começa a menopausa? Então, a menopausa, o início dela, ela pode ocorrer, né? Tipo, não tem uma data fixa, entre 45 e 55 anos. Antes de 45 anos é menopausa precoce. E até os 55 anos ela pode ocorrer, que é o normal. O grande marco da menopausa, a menopausa em si, ela só é decretada quando a mulher passa um ano sem ter nenhuma menstruação. Ah, não menstruei durante o ano, então ela entrou na menopausa. Antes da menopausa vem o climatério, que é o período que a mulher começa a sentir fogacho, ressecamento vaginal, mudança de humor. E aí ela tem que procurar a ginecologista dela. Isso, aí o ideal é procurar um médico, né? Pode ser um médico da família, ou um ginecologista, um generalista, que possa avaliar e esteja capacitado para avaliar ela nesse momento. Dosar hormônio, ver como que tá os níveis hormonais dela e nesse momento avaliar se ela tem risco ainda de ter uma gestação, já dá para iniciar com algum tipo de reposição hormonal em baixa dose, ou alguma medicação fitoterápica para melhorar esses sintomas de mudança de humor, fogacho, ressecamento vaginal, tem uma série de E o tratamentos que ressecamento vaginal com lubrificante consegue ajudar na hora do sexo, da penetração em si ali? consegue ajudar com o lubrificante, mas existe um hidratante próprio, hidratante vaginal, que a mulher usa de 2 a 3 vezes por semana, ela pode usar como hidratante, porque a grande questão não é só no ato sexual. Durante esse período, ela sente como se a pele estivesse rachando. E aí ela já sente dor mesmo sem penetração. Então ela pode, não precisa ser exatamente na hora do sexo, ela pode ser contínuo ali, né? O O uso. hidratante, sim, e o óleo de coco, né? Na verdade, o óleo de coco ela pode passar, tomar banho à noite, passar na vulva Eu tenho um produto melhor do que e o óleo de coco, no. ó. Eu e a Day, a gente criou um produto aqui, um óleozinho que faz esse trabalho. Tá aqui, ó. Faz? As 5 formas para Deixa despertar eu a ver. conexão. Tem um dos produtos aqui, é um olhinho que a gente Ah, que trabalha, maravilha. a gente trabalha essa ajuda nessa lubrificação. É um óleo virgem que a gente criou aqui. Então, como nesse período a paciente tem um pouco de queda de libido, o que que eu oriento ela? Pega esse olhinho, passa na vulva, massageia clitóris, lábios maiores, lábios menores e pode introduzir também um pouco no canal da vagina. Isso todos os dias à noite, mesmo sem ter relação sexual. Por quê? Porque essa massagem vai estimular ela a ter mais desejo e ter Legal. vontade de ter relação. Você falou de libido, né? Ah, Libido, ó. libido, energia A vital. libido aqui, ó. Tá aqui, né? É, Foi esse cara que criou a forma? foi. Tá Foi o ali, ó. incentivador, foi esse aqui mesmo. E isso melhora demais a libido, tanto masculina como feminina, né? Eu já tomei, é muito bom. Cara, na verdade eu tomo isso aqui com frequência. Eu e toda a turma aqui. O Safeman assim, é um produto que eu não me vejo sem Safeman, assim. Me ajuda demais, assim, porque eu tô naquela fase que, né, não sou mais um jovem que tem aquela ereção grau 4 de 18 anos, né? Então a gente precisa de um reforço. E o Safeman, ele ajuda demais nessa ereção. Agora, para libido feminina, para além de tomar, de usar um safe hormone, o que ela pode fazer mais para melhorar a libido? Então, para melhorar a libido, a gente tem que descobrir a causa, né? 70% das causas de queda de libido são problemas de relacionamento, vida pessoal, vida profissional, a vida em casa mesmo, com a família e o meio social dela. Então, a gente tem que analisar qual que é o motivo pelo qual esse libido diminuiu, desde quando, o que está aumentando ele, o que faz ele diminuir, para a gente poder encontrar a causa. Pode ser causas hormonais, pode ser o uso de um anticoncepcional, a minha bandeirinha é anti-anticoncepcional. Porém, existem pessoas que têm sim indicação do uso do anticoncepcional, então essas pessoas usem anticoncepcional, hormonal, oral ou injetável, né?
Tem outros métodos anticonceptivos que são sem hormônio, mas o hormonal, especialmente, eu não gosto muito, a não ser que tenha indicação exclusiva, porque é uma causa de queda de libido muito importante na mulher. Às vezes a mulher toma anticoncepcional, uma pílula, a pílula todos os dias, né? Um anticoncepcional oral, por tantos anos que ela acha que ela não tem libido. Ela simplesmente acha que não existe libido. No dia que ela para de tomar o anticoncepcional e fica de 3 a 6 meses sem tomar, aí ela vê o que que é ter libido. Às vezes, ó, aconteceu com uma paciente minha. Ela estava num relacionamento ruim, difícil, e terminou. Ela começou a terapia, foi no médico, fez os exames, tudo, nada resolveu a questão do relacionamento, porque o problema não era a sexualidade dela nem dele, o relacionamento estava muito ruim, não dava mais. Daí ela tomou esse anticoncepcional por 12 anos, sem parar, porque ela não queria filhos, né? Ela tinha decidido já que não ia ser mãe. Então, terminou o relacionamento, passou 3 meses que ela tinha terminado o relacionamento. Quando terminou, ela parou o anticoncepcional. 3 meses após o término do anticoncepcional e do relacionamento em si, ela chegou para mim e disse: Doutora, pelo amor de Deus, eu não posso ver um homem passar na rua. Porque eu tenho vontade de Não pode ver transar com ele de não qualquer pode ver a jeito. canela de um homem, né? Não pode ver a canela. Eu disse, mas o que que aconteceu? Eu não sei, eu não sei. Eu muitas vezes só de olhar para um cara que eu acho bonito, eu tô toda melada. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Digo, tá, calma aí, vamos ver. O que que aconteceu depois que você terminou essa... Não, eu fui viajar, eu fui cuidar da minha vida, eu tava fazendo terapia, não sei o quê. Eu digo, tá, mas você começou a tomar algum remédio? Ah, eu parei com anticoncepcional. Eu digo, e quantos anos você tomava esse anticoncepcional? 12 anos. É, louco isso. Anticoncepcional é um castrador de mulher, né? Foi um marco nos anos 70 da independência feminina, de que agora eu posso ter relação sexual e não engravidar mais. Porém, tem uma consequência. É igual todo uso de hormônio, né? Mas a mulher pode trocar? Ela pode falar para uma sua ginecologista que está passando por isso e pedir para trocar? Pode, ela Ou, pode usar um método não hormonal, pode colocar um DIU de cobre, de prata, ou ela pode usar um método hormonal que não tem acometimento sistêmico, que não cai na corrente sanguínea, um anel vaginal que tem circulação de hormônio baixíssima no sangue, olha, ou mesmo o DIU de hormônio. Hã? O DIU tem sim. Você fala de qual? O hormonal, ele pode ter sim acometimento no libido, mas é muito baixo o índice disso acontecer. Porque é o DIU, né? O Tzinho lá dentro do útero, revertido de hormônio. Então, ele vai funcionar mais a nível local, ele não vai ter tanta circulação no sangue, não vai alterar tanto o eixo hormonal da paciente, porque é mais localizado. Agora, o comprimido que ela toma todos os dias, o implante é de circulação sistêmica, eles podem dar mais alteração. Tem mulher que não sente nada e tem mulher que sente. Eu tô te falando dessa que nem sabia, que ela achava que ela simplesmente não gostava de sexo. que louco. E vasectomia, o homem pode fazer também, né? Pode fazer Usar vasectomia, camisinha, uma série de fatores, usar né? camisinha, que é muito Já indicado, ajuda né? na saúde e na libido da mulher, né? Também, Tá certo? A exatamente. vasectomia nem dói, é rapidinho. Já quem cinco tem aí dois, três minutos. filhos aí, pô, eu fiz a minha, eu fiz rindo e brincando com o médico. Quando viu, já tinha cortado. Exatamente. Vamos para um quadro Vamos. aqui, uma parte do programa, que é o seguinte, você vai me ajudar a responder as perguntas que as pessoas mandam aqui pra gente. Tá certo? Tá, vamos lá. É, vamos lá. Tem muita pergunta aqui. Meu marido, ele gosta do toque retal ali, do... Ele é gay por causa disso? Não, não é gay, né? Obviamente que ele não é gay, até porque se ele fosse. Ser gay é uma opção de desejo e de vontade. O fato dele sentir mais prazer com o estímulo anal não quer dizer que ele é gay, até porque o homem tem a região anal tem muitas terminações nervosas e o ponto G do homem, que é próximo da próstata ali, né, aquela região, é no ânus. Falando em anos, pode fazer sexo anal sem camisinha? Pode, Pode? pode.
E Desde que você tenha as medidas de higiene adequada, né? E que sexo anal eu fiz uma live com um médico coloproctologista que é aqui de Santos também, Dr. Bruno Santos, no meu Instagram, falando exatamente de sexo anal. A gente só falou de sexo anal. A live inteira. assustou a galera, porque tem uma galera que tem um quê com sexo anal, que eu tô... Pelo amor de Deus, eu não posso ver isso. Não é? Eu ouvi uma dessas. Mas, assim, o sexo anal, ele pode ser praticado também sem camisinha, desde que você tenha a higiene adequada. Ai, doutora, eu vou fazer ducha anal toda vez que eu tiver relação sexual anal? Não, você não precisa ter. Você só precisa conhecer o seu ritmo intestinal. Entendeu? Se você tem um horário que você vai no banheiro para evacuar, para fazer suas fezes, você escolhe aquele momento, o momento da relação sexual após esse período. Só vai ter fezes na parte do reto quando você tem urgência para evacuar. Geralmente ele fica mais acima, não fica no reto. O reto ele tá vazio ali. E Olha aí. depois que tem relação sexual anal, você tem que fazer a higiene adequada. O indicado é o quê? Fazer xixi depois que tiver a relação, a limpeza do pênis adequadamente, né? O que não Lembrando dá é que pra pegar o pênis e depois de colocar no ânus e colocar na vagina, né? não, de jeito nenhum. Isso não pode de jeito nenhum, porque aí a mulher vai ter infecção vaginal, né? Sempre que for ter relação sexual anal e for migrar para relação sexual vaginal, tem que ter limpeza ou trocar a camisinha. Eu nunca tive squirt. O problema é comigo. Por que que eu nunca tive? Por que que eu nunca... Porque não são todas as mulheres que têm esquiste. E não tem um... Não tem. Existe uma porcentagem de mais ou menos 40% das mulheres que podem apresentar o esquiste. E tem uma outra porcentagem que acha que tem, que na verdade tem incontinência urinária e acaba urinando na hora do ato sexual e acha que é a lubrificação, né? Esquiste, ele é uma ejaculação feminina, mas que não é obrigatória para se ter um orgasmo em relação a isso. A última aqui pra gente fechar. Fala um pouco sobre orgasmo na gravidez. É bom mesmo para o bebê? Essa foi a Então, pergunta. todo o bem-estar que a mãe tem durante a gravidez é bom para o bebê. Você E tá se ela alegre, tá chega, radiante, tá gozando, tá feliz, tá né? gozando, tá feliz, gente feliz não enche o saco, e quem goza é feliz, então não tem problema nenhum. Você pode gozar durante a gestação, desde que a sua gestação não seja de risco, você não tenha nenhum problema em ter ato sexual. Geralmente no começo da gestação tem mulheres que têm sangramento ou tem algumas restrições que aí não podem ter relação sexual. Tá aí. Essa é a doutora Tatiana ajudando o 10 Jal aqui, o Jal, a oficina do Jal responder aqui a caixinha. Agora nós vamos entrar na última parte do nosso programa, que é aquela parte Vamos. mais assim, sobre você, sobre a sua Na hora que intimidade. dá o calor, Dá calor? É sobre a sua intimidade, acho que todo mundo tem uma intimidade. Mas eu vamos vou lá. começar com perguntas bem suaves pra você. Vamos. Pega leve comigo. Vou começar assim, o que é um homem bom de cama pra você? Bom de cama. É, um cara assim foda na cama. Então, eu acho que para ele ser bom deitado na cama, ele tem que ser bom antes da cama também, né? Então, eu acho que tem que vir no flerte, aquela conquista. E eu acho que uma conquista muito direta não é legal. As coisas subentendidas, faladas e deixadas ao vento, eu acho que é interessante para a imaginação. E na hora do ato sexual em si, eu acho que tem que pensar no prazer mútuo, né? Não só o dele, não ir direto ao ponto, como se fosse um desespero total e geral na nação. Vamos com Com carinho, calma, né? vamos com calma. Vamos aprendendo a conduzir. Agora, essa pergunta aqui, eu não sei se você vai querer responder, mas você gosta de ouvir na hora H? O que que eu gosto de ouvir? É, Nossa Senhora, o que que eu gosto de ouvir? que é bom ouvir. Você tá lá na hora H e fala, pô, Gemido de prazer. gemido de prazer. Gemido de prazer. Nossa, isso é muito bom. É melhor do que eu faço um pix pra você, né? É melhor, né? Ah, é. Um Eu não gemidinho, preciso do Pix, um não. sussurro, né? Eu acho melhor o gemido. Olha isso. Eu acho que ouvir que o outro está tendo prazer é muito excitante. Já usou? Eu tenho vários, eu tenho um no carro. É? Qual que é o teu preferido? O meu preferido é o de casal, que eu descobri outro dia que ele era de casal. Como que é o de casal? É um que é assim. Acho que você tem na caixa. Eu tenho uma caixa ali cheia de vibrador ali, ó. Será que tem? Cadê?
Deixa eu ver a caixa. Não, não é esse aqui não. Aí, aqui, ó. Aqui tem muita coisa aqui que mais. Então, eu usava ele sozinha e depois eu descobri que ele é de casal. Tem tanta coisa É aqui. sensacional. Qual que é desses aqui, ó? Esse aqui não, esse Não. aqui é pra próstata, pro ano. Esse aqui é o sorvetinho. Acho que É não tem um aqui. tipo assim. Esse aqui é de casal. Esse aqui é tipo esse, só que maior. Esse é muito pequeno. Bem legal. Esse aqui, eu acho que ele é E sensacional. qual a importância de um vibrador, de um massageador para um casal ou para uma mulher sozinha? Eu acho que o descobrimento, né? Ela se descobre como mulher, descobre o prazer que ela pode ter sozinha e descobrir os locais onde ela sente mais prazer e até mesmo na hora da relação a dois ela poder chegar no orgasmo com mais facilidade. Quando você fala de autoconhecimento, de se conhecer, é muito legal, né? Porque a gente não tem essa cultura, como a gente falou no começo do programa, de ter essa descoberta, essa autodescoberta. A gente tem várias áreas erógenas. Na vulva mesmo tem vários pontos, né? Esse indivíduo aqui tem de 8 a 10 mil terminações nervosas. E cada ponto aqui dá um Esse prazer, né? aqui, de 2 a 3. O Né? poder tá com a gente, Eu né? poder estar com você. E não envelhece, né? Isso aqui não envelhece. Não envelhece, tá? É Isso o aqui vai clitóris. estar sempre lá após desse aqui, me capenga. Esse aqui, se não tomar, Manco capenga. se não tomar o safe, mano, vai ficar manco e capenga. Por isso que eu já tomo o meu safe. Manco capenga, xoxo. É, por isso que tem que tomar o safe, mano, para poder não deixar. Mas então, tem medicações, Hum, né? O que que acontece? Melhora o aumento do sangue dentro do clitóris e nos corpos cavernosos do homem. Por isso que dá mais prazer, por isso que melhora a chegada no orgasmo, por isso que você consegue um orgasmo muito mais intenso, porque ele enche muito mais. sim. E é maravilhoso. Por isso que você tem que injetar lábios, língua, boca, mãos Pelo aí, amor pra, de Deus, né? né, para explorar bem esse bichinho tão lindo que é o clitóris. É. Se você chegasse em casa lá no seu quarto e pegasse seu parceiro lá, sua parceria se tocando, qual que seria a sua reação? Ia junto. É, vamos que vamos. Vamos junto se tocar junto. Eu começo aqui, depois a gente termina junto. Olha que maravilha. Porque tem muita gente que se assusta, né? Pô, vou largar, vou separar. Pô, Porque tá me trocando, né? não faz sentido, gente. Todo mundo tem direito de se tocar. Vocês vão fazer igual os pais dessas pessoas quando elas tinham 2 anos de idade. Para, solta isso aí. Que é É sujo, é proibido, não fedido, né? toca. Não, tá se tocando? Vai lá, Deixa, começa a se tocar do lado junto. deixa a pessoa Deixa ter eu te autonomia, ajudar. É. liberdade. Agora, como é que você prefere o Julião? Você prefere ele raspadinho, aparado ou liso? Qual a tua preferência? Eu acho que raspado. Todo raspadinho É, ou sem com pelo. sem pelo nenhum? É, Aí, eu tá. acho pelo. Tudo bem pra quem gosta, mas eu não gosto. Sexo sem vontade. Sexo Já sem fez? vontade, já fiz. E como que é isso? É ruim. É muito ruim. Faria de novo? Olha, eu não sei, que não chegou mais essa oportunidade para mim de acontecer, mas assim, sem vontade, eu acho que ninguém deve fazer sexo sem vontade. Porque o que que acontece? Isso vai te prejudicar mais na frente. Quando você faz algo sem vontade ou forçado, o teu cérebro associa aquele momento como algo indesejado. E isso faz com que diminua o libido. Entendeu? Teu Entendi. cérebro associa esse problema e aí faz com que você tenha menos desejo sexual. Libido não, porque libido é a energia vital que você pode direcionar para o Desejo que quiser, sexual. E né? não procura tanto, né? Se o sexo não é prazeroso, você não volta Não ali e volta. quer repetir. Quando o sexo é muito bom, se você reparar, às vezes que você transou muito bem num dia, no dia seguinte você quer, pô, você tá afim. Se o sexo não foi tão bom, aí às vezes passa Ah, 3 não, dias, eu uma perdi a semana, vontade. não é? Então a importância de não fazer Exatamente. sexo sem vontade é essa. É de que sexo sem vontade você não quer repetir, tá certo? Preserve seu desejo sexual. Agora eu vou trazer você para uma parte mais profunda aqui, Hum, que é ainda tem mais profundo que Não, isso. isso é intimidade, agora é profundidade. Hum, Qual é o maior inimigo do ser humano? eu acho que, sinceramente, eu vou falar de mim. Quem que eu considero que é o meu maior inimigo hoje? Sou eu mesmo. São as vontades que eu tenho que eu não faço, são as minhas limitações, são exatamente.
aquilo que eu me limito de fazer, que eu tenho vontade, que eu não faço por procrastinar, por não me dedicar, por não ir a fundo naquilo que eu tenho vontade. Eu acho que eu vivo numa luta diária comigo mesmo. A Entendi. mesma luta de tenho que acordar de manhã para ir para academia. Isso é uma briga comigo todo dia. Então, teu maior inimigo é você. É. Agora, o que é que você tem assim de especial? Que você fala, você olha pra mim e você, eu sou a Tatiana, é foda. Isso aqui é muito especial em mim e eu pegaria isso aqui e melhoraria o ser humano, ajudaria a humanidade. O que é que você tem? Empatia. 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 Eu acho que eu me coloco muito no lugar dos outros, entendeu? Às vezes eu quero muito, muito, muito uma coisa, mas aí tem alguém. Aí eu digo, mas será que vai ser bom para essa pessoa isso tudo que eu quero? Aí eu me coloco no lugar e aí eu digo, não, eu vou pegar mais leve ou eu não vou insistir tanto para isso porque não vai fazer bem para aquela pessoa. Isso o mundo precisa, né? Muito, O que muito. menos tem hoje é empatia. É, e assim, as pessoas são muito maldosas. Maldosas, maldosas. As pessoas são más e perversas muitas vezes. Agora, E eu não acho isso legal. pra gente encerrar aqui o programa, a oficina do JAL, deixa um recado pra galera, fala como é que te acha, deixa uma mensagem especial pra quem tá te vendo aí, de esperança, de empatia, Empatia. e como que te acha nas redes sociais. É, então, gente, eu tenho um Instagram, que é doutora Tatiane Barbari. Lá eu posto bastante orientações sobre saúde no geral e saúde sexual. Divulgo também os meus atendimentos, né? Como médica sexóloga, eu realizo atendimento em telemedicina e presencial na cidade de São Paulo. E o meu método de atendimento é a medicina baseada na pessoa. Cada pessoa que chega para mim, eu procuro tratar a queixa dela individual para melhorar a qualidade de vida dela. Seja qual for a queixa é meu relacionamento, eu vou tentar ajudar ela da melhor forma, ou queda de libido, ou a queixa que for. Meu foco é na pessoa e melhorar a vida dela. E o que eu deixo de para vocês sobre empatia é: tenham empatia com a sua parceria, com a pessoa que te acompanha, com a pessoa que está sempre do seu lado. Pensa como que ela se sentiria com aquilo que você está fazendo agora. Na hora da relação sexual, pensa e se preocupa com o prazer do outro, mas foca no seu. É um equilíbrio entre os dois lados. Todo mundo tem que sentir prazer. Eu acho que ver o outro sentindo prazer te traz prazer também, né? E é isso. Pô, obrigado. Eu tô muito feliz, foi uma conversa super agradável. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima oficina do JAL, com muito mais sobre autoestima, sexualidade, saúde íntima. O próximo convidado é o criador dessa bomba que ajuda todos os homens a terem ereção, que é o Dr. Arley. Então fique aí no aguardo que vem muito programa bom pela frente da oficina do JAL. Até breve. Até mais, obrigada.